Viu? Ok. Vamos orar então? Querido Deus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E hoje vamos estudar, Senhor, a hidrografia da Terra Santa, os mares, os rios, os lagos, e aprender acerca de como é constituída essa terra ao qual o Senhor tem deixado o mundo focado nela durante todos esses milênios. Hoje, mais uma vez te pedimos que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos ajude a entender tudo que vamos estudar. E para a glória do Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amados. Hoje nós vamos falar sobre a hidrografia e o clima da Terra Santa, né? Não é preciso enfatizar que ser a água de suma importância para o Estado de Israel. Além disso, 75% dos recursos hídricos têm sido empregados em irrigação, na plantação. 75% dos recursos de água que eles têm. O que sobra, então, é destinado à indústria e às cidades. Então, tem uma insuficiência hídrica, mas, mesmo assim, não estrangula o desenvolvimento social e econômico dessa jovem nação de Israel. Não fosse esse eficiente sistema de irrigação israelense, os 5.000 quilômetros quadrados de campos aráveis seriam insuficientes para o abastecimento interno. As áreas de plantio, embora comparadas ao Éden, poucos benefícios recebem das chuvas. E leve-se em conta também o seu elevado índice de evaporação. Na realidade, o verdadeiro potencial agrícola de Israel é composto por menos de 2.000 quilômetros quadrados das terras intensamente irrigadas. Então, a fim de compensar essa má distribuição de águas, já que a maior parte dos recursos hídricos está no norte do país, o governo israelense concluiu, em 1964, o Conduto Nacional que abastece o centro e o sul de Israel. O sistema é dotado de gigantescos aquedutos, canais abertos, reservatórios, túneis, represas e também estações de bombeamento. Então, apesar dessas exíguas dimensões territoriais, Israel é um país muito pequeno, ele apresenta uma impressionante variedade de climas. Não exageraríamos se nós disséssemos ser a Terra Santa a síntese meteorológica do mundo. Por exemplo, em Jerusalém nós temos a neve que é cantada nos Salmos, no Negev, o deserto, nós encontramos um deserto tão causticante quanto o Saara. Numa área de terra tão pequena você encontra tantas diferenças de temperaturas. Então, o que nós vamos falar aqui é apenas algumas situações. Não dá para falar tudo, mas vamos ver agora um pouco um vídeo de uma jovem que ela é estudiosa da Terra Santa, e ela vai nos mostrar um pouco nesse vídeo. Depois a gente vai entrar nas lições só para tirar as dúvidas, porque o vídeo é bem didático que ela faz, simples nos desenhos da lousa, tudo, mas didático naquilo que ela fala de conhecimento. Então vamos ver o vídeo. Apaga, por favor. Gente, Mar da Galileia não é um mar, gente, é um lago. É porque
gente querida, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre hidrografia de Israel. Simone, o que é hidrografia? Bom, eu te falo, hidrografia é uma parte, é uma ramificação da geografia que vai estudar, hidro vem do grego, água, grafia é a descrição. Então, a descrição de águas de determinado local. E no caso aqui é de Israel, considerando os tempos bíblicos. Tá ok? Então vem comigo, roda a vinheta que eu já volto. Prontinho, gente, então vamos começar. Quando a gente vai falar de hidrografia de Israel, a gente lembra logo do marco que é o Rio Jordão. O Rio Jordão ele vai nascer nas cabeceiras do Monte Hermon. Ok? O Monte Hermon ele é localizado ali já na Síria, tá ok? No extremo norte de Israel, ok? Então aqui nas cabeceiras do Monte Hermon, que é o Monte da Transfiguração, tá? Esse monte é bem alto, ele tem quase 3.000 metros e lá neva o ano inteiro, então o monte está sempre branquinho. Foi lá que aconteceu a transfiguração, o Senhor Jesus esteve lá. E nas cabeceiras do Monte Hermon, por conta do degelo das águas, vai nascer aqui o Rio Jordão. Tem as nascentes dele e aqui nasce o Rio Jordão, que significa aquele que desce. Ele começa acima do nível do mar, tá? E aí, como referência aqui, o mar Mediterrâneo, que banha o litoral de Israel. Então, ele começa acima do nível do mar e ele vai descendo até ele desembocar aqui. Calma aí que a gente vai falar do percurso do Rio Jordão. O Rio Jordão é muito importante porque ele vai ser uma fronteira natural. Ele vai dividir essa terra em Transjordânia e Canaã, ok? Então, do lado de cá você tem a Transjordânia e do lado de cá você tem Canaã. Isso daí, aqui o território em que os cananeus habitavam antes mesmo de Israel tomar posse da terra, ok? E aqui você tem Amon, Moabe, para cá você tem os cananeus, aqui você tem os povos do deserto, que são os edomitas, amalequitas, e por aí vai, né? Os ismaelitas, os midianitas e tudo mais. Aqui eu tenho também filisteus, que são povos do mar, e os fenícios aqui em cima, os sírios, localizou? Tá, agora hoje vamos falar sobre hidrografia, foca aqui comigo. Bom, Rio Jordão nasceu aqui acima do nível do mar e ele veio, desagou aqui no Lago de Merom, Águas de Merom, Lago de Merom ou de Ula. Esse ponto aqui, esse lago, só é mencionado apenas uma vez nas escrituras, ok? Lá no livro de Josué. Houve uma batalha aqui e há essa menção nas escrituras. Aí o Rio Jordão sai dele, aqui eu tenho o Jordão superior, até que ele entra em outro lago que se chama Mar da Galileia. Tá? Então o Mar da Galileia, que é esse aqui, ele é tipo um formato de triângulo, né, de cabeça para baixo, né, invertido, e ele aqui é o Mar da Galileia. O Rio Jordão entra nele e sai dele, continuando o seu curso. Mas já que a gente passou pelo Mar da Galileia, deixa eu falar dele, né? Mar da Galileia porque ele fica aqui na região da Galileia, esse lago, tá? Só que ele também tem alguns nomes que você às vezes passa despercebido na Bíblia. Ele também é chamado de Quinerite, Genezaré e Tiberíades. Tiberíades, inclusive, em homenagem a um cara de alto escalão do Império Romano, Tibério, ok? Então, quando você vê Mar da Galileia, Lago de Quinerite, Lago de Genezaré, Tiberíades, você está ouvindo falar sobre o mesmo lugar, tá bom? É esse lago aqui. Ok, o Jordão sai dele e continua o curso. Quando o Jordão está aqui, dentro do Mar da Galileia,
ele já está a 225 metros abaixo do nível do mar. Olha como ele desceu. Aqui ele estava acima do nível do mar e aqui ele já está abaixo do nível do mar, mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Ok? E ele continua seu trajeto aqui e tem alguns rios que vão ser afluentes do Rio Jordão. Ele vai receber a água desses rios. Desse lado de cá, que é o lado leste, eu tenho Yarmuk, que vai aparecer muito para delimitar as tribos, a tribo, e vai falar muito sobre Yarmuk. Também vai falar de Jaboque, que é outro rio, que vai desaguar no Jordão. O Jaboque, você lembra do Val de Jaboque, tem aquela passagem bastante importante lá de Jacó, no Val de Jaboque. Aqui, dentro do vale, passa um rio, Rio de Jaboque. Tem também, do lado de cá, outro rio que é o Querite. Ele também vai desaguar no Rio Jordão. Tá ok. Já no finalzinho aqui, quando ele vai desaguar no Mar Morto, já vou falar do Mar Morto, nessa partezinha aqui, já no finalzinho, ele já está praticamente 400 metros abaixo do nível do mar. Olha como o Jordão de fato desceu, por isso que o nome dele não podia ser outro, né? Aquele que desce, porque desceu e desceu muita coisa. Então, nessa parte aqui, a gente tem algumas passagens bíblicas bastante emblemáticas, bastante consideráveis. Nesse lugar aqui, o povo de Israel vem do Egito e para aqui, e Deus dá direção para Josué que ele passe para o outro lado com o povo. Então Deus interrompe o curso do Jordão. É milagre, gente. A gente só entende isso mesmo pela fé. Deus interrompeu o curso do Jordão, que é um rio que vem com força, com velocidade, que é um rio de descida. E o povo de Deus passa para o lado de cá. E isso aqui, ó, nesse finalzinho. Geralmente você tem curiosidade em que lugar o povo atravessou, em que lugar Jesus foi batizado. Aqui, ó, exatamente já quase entrando aqui no Mar Morto. Nessa parte, já no finalzinho, no Jordão inferior, ok? Então Jesus também foi batizado aqui, tá? Aqui já é desse lado de cá, Jericó, ok? E o povo atravessa e já dá de cara com quem? Com Jericó. E as muralhas caem, você conhece a história. Jesus foi batizado desse lado, que lá na Palestina, no Novo Testamento, é o território da Pérea. Eu vou falar sobre regionalização mais para frente, nos próximos vídeos, mas hoje a gente foca sobre hidrografia. Então, Jesus foi batizado aqui, o ministério de João Batista, ele batizava aqui nesse lugar. Jesus atravessa o Jordão e vai parar no deserto, em que ele é tentado, aqui desse lado de cá. E é isso, gente. Lembrando que a Galileia, vamos falar da Galileia, Jesus ele nasceu aqui na Judéia, tá bom? Ele nasce aqui em Belém, mas ele, por conta de Herodes o Grande, ele vai para o Egito, porque teve aquela matança dos inocentes, ordenada por Herodes o Grande. E depois, quando Jesus já tinha 3 para 4 anos, ele retorna do Egito e ele vem para essa região aqui que se chama Galileia, ó, ponta do mar da Galileia, né? Galileia, mar da Galileia. E Jesus ele vai viver em Nazaré, por isso que fala Jesus de Nazaré, porque ele nasceu, aliás, nasceu em Belém, mas ele foi criado, criancinha, adolescência, em Nazaré, que é aqui na Galileia. E depois ele passou a metade do seu ministério aqui em Cafarnaum, que também é aqui ao redor da Galileia, tá ok? Bom, gente, falando agora sobre o Mar Morto, eu tenho alguns rios aqui que desaguam no Mar Morto. Eu tenho aqui o Zercanaim, o Arnon e o Zered, e também tem o Cedron. Esses rios, o Mar Morto, ele recebe água do Jordão,
e desses outros. Algumas curiosidades sobre o Mar Morto. O Mar Morto ele tem uma salinidade muito absurda. E fala-se Mar Morto, mas não é um mar, também é um lago, assim como a Galileia. E quando você vê na Bíblia falando, eu até botei aqui porque não tinha espaço, Mar Morto é igual a Mar Salgado, que é igual a Mar de Arabá, que é igual a Mar Oriental. Oriental por quê? Oriente. Lado do Oriente, lado do Ocidente. Tá ok? Então vamos lá. Esse aqui é o Mar Morto, que na verdade também é um lago. O Jordão chega nele aqui e ele já está 400 metros abaixo do nível do mar, só para você ter uma noção. O Mar Morto está recuando a cada ano, gente. Ele está... Bom, hoje você pode ver também uma explicação também da ação do homem, porque hoje a comunidade, a população que é muito maior do que nos tempos bíblicos. E você vê que a quantidade de água que chega aqui não é mais a mesma, porque a população cresceu muito. E também tem outros fatores que corroboram para que o Mar Morto venha recuar a cada ano. Tudo bem? Bom, uma outra curiosidade, se algum peixinho chega aqui no Mar Morto, ele morre em poucos minutos por conta da salinidade. Se você for visitar o Mar Morto, é aconselhado que se coloque um calçado específico, porque você vai pisar em pedregulhos de sal, entendeu? A salinidade lá não tem como viver, nenhum ser aquático viver nele, não tem como. Por isso também Mar Morto não há vida lá. Ele só recebe, ele nada dá, ele só recebe água. Né? Então, Mar Morto, ok? Que é um lago, ok? Outra consideração, devido à densidade da água, por conta da alta quantidade de sal, a pessoa não afunda. Mesmo eu, que não sei nadar, não me afogaria no Mar Morto, gente. Não tem como se afogar no Mar Morto. A pessoa boia, a pessoa flutua por conta dessa quantidade de sal, tá ok? A quantidade de sal, a densidade da água proporciona para até a pessoa aqui que não sabe nadar flutuaria no Mar Morto, né? Então, gente, e lembrando que o Mar Morto é a maior depressão absoluta do mundo, isto é a que fica mais abaixo do nível do mar. Eu até brinco, né? Se meus alunos assistirem, eles vão rir, vão lembrar. Teve um aluno meu que falou: professora, eu já sei do que o Mar Morto morreu. Eu falei assim: é mesmo? Do que o Mar Morto morreu? Ele morreu de depressão. Porque é a maior depressão absoluta do mundo, né? Mas brincadeiras à parte, gente, é isso. Essa questão, esse esquema hidrográfico aqui é muito importante, porque eles vão ser o limite, vão ser os termos que vai delimitar em vários momentos da história de Israel. As tribos, Reino do Norte, Reino do Sul, também as regiões da Palestina nos tempos de Jesus. Então é importante você entender esse esquema aqui. Fácil de entender, gente. Fácil. E aqui, do lado ocidental, eu tenho o quê? Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, que não é conhecido como Mar Mediterrâneo na Bíblia, hoje a gente ouve Mar Mediterrâneo, mas ele é conhecido como Mar Grande, Mar Ocidental, porque para cá é o Ocidente, para cá é o Oriente. Então, se aqui o mar, esse mar aqui é conhecido como Mar Oriental, aqui ele é conhecido como Mar Ocidental, de Ocidente. Leste, Oriente. Oeste, Ocidente. Então, o Mar Mediterrâneo, aquela passagem lá vamos lá, em Ezequiel 47, né, as torrentes de águas purificadoras. A gente também tem a questão do Mar Grande. Quem é o Mar Grande aqui? É o Mar Mediterrâneo, que vai banhar a costa de Israel, tá ok? Então, Mar Grande, Mar Ocidental, Mar de Java e Mar de Filisteus é a mesma coisa na Bíblia, só falado de nomes diferentes.
que significa mar Mediterrâneo. Então aqui nessa costa eu tenho os filisteus, eu tenho aqui os fenícios, entendeu? E eu tenho alguns rios aqui que vão desaguar no mar Mediterrâneo. Aqui perto do Carmelo eu tenho Belus, eu tenho Quizon, eu tenho Canaã, eu tenho Gás, eu tenho Sorek. E lá embaixo eu tenho o Ribeiro do Egito, tá ok? Então, gente, é isso. Se você compreende a geografia do local, gente, vai fazer toda a diferença. Vou dar só um exemplo para você. Eu poderia ficar aqui horas dando inúmeros exemplos. Mas quando você entende a geografia do local, você tem uma visão ampla, extremamente ampla, sobre o texto bíblico. Jericó fica aqui, no vale, praticamente aqui, no Vale do Jordão, tá? Bem abaixo. Jerusalém fica aqui, já 800 metros acima do nível do mar, já nessa região aqui no Líbano e Antilíbano. Essa região aqui mais montanhosa. Jerusalém fica uns 800 metros acima do nível do mar. Aí quando fala assim, vamos subir para Jerusalém, né? É claro, pô, ele está aqui bem abaixo, né? Até do nível do mar. E aqui ele vai subir já 800 metros acima do nível do mar. Então, tinha toda essa questão da subida. Você compreender como era o deslocamento das pessoas. Vocês vão ver no futuramente explicando que aqui a questão de Samaria é a questão da Judeia, que eles davam maior volta pela Pérea, por Decápolis, para chegar aqui na Galileia, porque eles não queriam passar por Samaria. Vou explicar essa questão da Samaria também. Então, quando você entende, Jesus passou por Samaria, né? Ele falou, tem lá no texto, lá em João 4, era necessário passar por Samaria. Porque a intenção dele era encontrar uma pessoa. Ele sai do meio das multidões e ele vai encontrar uma pessoa, a mulher samaritana, que foi uma grande missionária, e através da vida dessa mulher muitas pessoas foram salvas, conheceram a verdade. Então o que acontece? Essa é a região da Samaria. Jesus não fez esse voltão, era necessário passar por Samaria por causa de uma vida que ganhou outras vidas. Quando você começa a entender a geografia bíblica, que muitos falam, que negócio chato, para que eu tenho que estudar isso, o seu nível de entendimento do texto bíblico, ele cresce muito, ele amadurece muito. Você passa a ver o texto bíblico como uma lente, sabe, que te dá assim, uma amplitude tamanha sobre as minúcias, né, ali do texto. E ali você pode entender coisas que você já leu várias vezes e você não entendeu. Então eu te convido para continuar estudando a geografia bíblica, conciliada com a história de Israel, porque quando associamos essas duas ferramentas, certamente nós cresceremos muito no conhecimento. E isso é bom, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Então é isso aí, gente. Fico por aqui com esse vídeo. Vou sair para você tirar um print, tá? Faça o seu mapa aí em casa também. Esse esquema não está perfeito, mas eu preciso colocar na minha mente como é esse esquema da geografia de Israel. Hoje nós falamos sobre a hidrografia. Vamos falar sobre a orografia, que é dos montes. Vamos falar sobre o estudo dos vales e por aí vai. Vamos lá? Então fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Dá para você mexer aqui, Fê? Acenda a luz aí. Olha, guys. Ok. Eu creio que vendo dessa forma, a gente tem uma visão melhor. Quando a gente começar a ler aqui os lugares, né? Então, na verdade, essa hidrografia de Israel, ela é uma ciência, a hidrografia é a ciência que estuda todos os corpos de água que há na superfície do globo. Então, é uma ciência. São os objetos desse estudo da hidrografia,
os oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, além das propriedades físicas e químicas da água, né? Então, ela se encarrega também, a hidrografia, de cartografar as bacias fluviais, leito de rios e lagos e também o fundo dos mares e oceanos. Então, na verdade, tecnicamente, o mar pode ser definido como, de acordo com o dicionário Aurélio, como a massa de água salgada do globo terrestre. Então, isso que nós chamamos de mar, né? Cada uma das porções em que está dividido o oceano, a grande massa de água salgada situada no interior de um continente. Agora já o dicionário da geografia Melhoramentos, temos uma definição: parte dos oceanos que se caracteriza pela forma particular das suas costas, pelo tamanho e modelos do seu relevo. Então, como que é então a hidrografia de Israel? Nós tivemos aí uma aula mais ou menos caracterizada por esse tipo de condição, que nós vemos que isso é algo que pode nos ajudar a entender também, quando você for ler os textos bíblicos, saber onde Jesus passou, e o lugar que ele fez os milagres, na hora que ele saía de um lugar ia para outro, e inclusive com relação ao mar, né? Nós vamos ver que em Salmo 24, o salmista diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a sobre as correntes e a estabeleceu. O patriarca Jó também, ele fala, Deus falando com Jó, quando Jó questionou a Deus, e Deus disse: você me responda se você for capaz, Jó. E ele foi falando, e por último ele disse: quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão para fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, a água se quebrará, aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Então aí você fala, mas de vez em quando o mar invade a terra, né? No tsunami, nos maremotos, ele realmente invade, mas para onde ele fica? Ele volta para o lugar dele. Amém? Então, nós estamos vendo uma preocupação dos cientistas, pois tem diminuído o nível dos mares, de lagos, de rios, como foi falado aí, né? O Rio Jordão mesmo, ele tem diminuído o fluxo de água porque é tirado água dele para outras, né, situações. E por isso chega menos água no Mar Morto, automaticamente também vai evaporar mais rapidamente a água e vai ficar menos água, que está acontecendo. Agora, o outro mar chamado o Mar Grande, que fala do Mar Mediterrâneo, que nós vimos, ele tem uma extensão de 4.500 quilômetros e uma superfície de 3 milhões de quilômetros quadrados. É o maior dos mares internos. Suas águas banham a Europa Meridional, a Ásia Ocidental e a África Setentrional. Os famosos rios como o Rio Nilo, o Pó, o Ródano, o Ebro e o Danúbio, eles desaguam em sua histórica e milenar grandeza. Então, o Mediterrâneo ele aparece na Bíblia, mas aparece como Mar Grande, Mar Ocidental, Mar dos Filisteus, Mar de Jafa,
e é tratado biblicamente simplesmente como um mar. A sua importância é incontestável, né? Então, na verdade, os fenícios, que foram os maiores navegadores do mundo antigo, os primeiros a explorarem o Mediterrâneo, amantes do comércio, eles fundaram colônias em todo o lado oriental do Grande Mar, ao longo da África do Norte, né? Depois nós tivemos mais uma vez aqui vai estar explicando que ele banha toda a costa ocidental de Israel. Nessas imediações onde ele banha, as suas águas são rasas, então é impossível a aproximação de navios de grande calados, né? Esses navios enormes, razão pela qual não era usado pelos judeus como via de transporte. Aliás, eles se sentiam isolados pelo Mediterrâneo. E Jope era o único porto do grande mar utilizado pelos israelitas. Entretanto, por causa dos arrecifes, né, aquelas rochas que tem subterrâneas, ou os bancos de areia que existem, os navegantes não se aventuravam a procurá-lo com frequência. Compensando tais deficiências, o Mediterrâneo formava uma vastíssima área defensável à pequena nação hebreia. Isso é, ficava mais fácil para eles se defenderem, pois dificilmente navios com soldados e com armas chegariam através desse mar. Então Salomão também, através desse mar, recebeu os valiosos cedros do Líbano para a construção do templo. Eram barcos menores que vinham trazendo, né? Que aí dava para navegar. E tem o Mar Morto. Mar Morto, chamado de Mar Salgado, como nós vimos também, em virtude, os escritores bíblicos, em virtude da alta densidade de sal de suas águas, como que Josué menciona ele. Vamos ler Josué 3,16? Então, na verdade, no Mar Morto há mais de 300 partes de sal para cada 1000 de água, o que é a maior taxa de salinidade do mundo e praticamente impossível de mergulhar em suas águas. Alguns turistas aproveitam para fotografarem confortavelmente boiando no mar, lendo seus jornais e revistas. Eu tenho uma foto que em 1990 eu estive lá, privilégio que Deus me deu, e eu realmente deitei na água e peguei uma folha de uma revista, abri e fiquei ali sentado na água e a água não afunda. Aí eu falei, vou mergulhar. Aí eu mergulhei, mas a gente parece uma rolha. Viu quando você põe uma rolha de água e solta? Ela... É dessa forma, de tanto sal que tem ali. Então ele recebe também esses nomes, né, que foram falados já aí: Mar de Arabá, Mar Oriental, Mar do Sal, Arbar Marhir em árabe e Yam HaMelach em hebraico. Flávio Josefo cognominou de o Lago do Asfalto devido aos fragmentos de betume que flutuam em sua superfície. Para os árabes, ele é o mar pestilento. No Talmud, é denominado o mar de Sodoma. Os povos vizinhos de Israel colocaram pelo apelido Mar de Sodoma e Gomorra, Mar de Zegor, Mar de Ló, que é exatamente nessa região que eram as cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo fogo por Deus por causa da iniquidade, né? Por causa da sua grande iniquidade, Deus, ele chegou ao ponto que ele destruiu essas cidades.
localizado na foz do Jordão, entre os montes de Judá e Moabe. Ele constitui a mais profunda depressão da terra, como diz, mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, para você ir lá do Mar Morto até Jerusalém, você tem que andar 1.200 metros. Por quê? Porque é 400 mais 800, né? Então dá 1.200 metros mais ou menos de diferença de altura. É a depressão mais funda da Terra, onde o lugar mais baixo da Terra é nessa região aqui. E era um lugar, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, era um lugar fértil. Lembra que Ló olhou e ele viu o Vale do Jordão assim, ele falou, opa, Abraão falou assim, escolhe para onde você quer ir, se for para frente eu vou para trás, se for para a direita eu vou para a esquerda. Ele viu as campinas do Jordão e falou, opa, eu vou para esse lugar aí, olha, tem muito pasto para o meu gado. Só que ali tinha essa cidade e ele vivia, como diz lá em Hebreus, né, 11, o justo Ló afligia a sua alma com a iniquidade de Sodoma e Gomorra. Foi quando Deus mandou os anjos tirarem Ló e sua família antes de destruir essas duas cidades. Pois os homens eram tão devassos, amados, que eles queriam abusar dos anjos. Eles queriam que Ló entregasse os anjos para que eles abusassem dos anjos ali. E Ló chegou a oferecer as suas filhas. E eles disseram, não, nós não queremos, nós queremos eles. E Deus teve que cegá-los para eles ficarem tateando, procurando a entrada da porta de Ló, da casa de Ló, senão eles iam invadir para pegar os anjos lá dentro. Quer dizer, não iam pegar, porque os anjos podiam só dar uma faísquinha ali e torrava eles. Mas Deus retirou, arrancou eles logo, Ló e sua família dali, e depois desceu fogo e enxofre. E até hoje eles acham pedregulhos de enxofre naquela região do Mar Morto. Milênios se passaram e essas coisas ainda continuam lá. Agora é que está começando a acontecer alguns milagres ali. Aqueles bolandes que são lagos de água doce que começam a surgir em volta do Mar Morto. E até peixes nesses lugares estão aparecendo. Não no Mar Morto, mas nesses lugares. E a Bíblia diz que o Mar Morto vai ter vida. Vai mudar o nome dele, inclusive. Porque no milênio vai ser tudo perfeito. Bom, 7.1, o que você escolheu aí? D2, D3, D4, 5. Muito bem. Agora, tem o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, como vocês viram, não é propriamente um mar. Ele é um lago muito grande, lago de água doce. Inclusive, ele, por causa dos ventos que de vez em quando, tempestades que dá ali, ele parece um mar pelas suas ondas, pela forma como ele se manifesta ali. Então, por isso que é chamado de mar, pela grandeza dele, mas é água doce, não é? Ele começa lá no Monte Hermon, né? Ele vai descendo, tornando-se um rio. Tem um lago que começa, que termina, que você já viram como ela mostrou. Tinha uma parte que forma um lago, que não é falado na Bíblia. Sai a água, forma esse grande mar da Galileia, e do mar da Galileia sai o Jordão, que vai desembocar lá no Mar Morto. Então, a salinidade do Mar Morto também é aumentada pelos fragmentos e pelos que o Rio Jordão vai trazendo do seu percurso. Porque não sabemos até que ponto que esse fogo e enxofre atingiu esse vale do Jordão, né? O Jordão, porque é o rio que desce, né? Lá, o Monte Hermon tem quase 3.000 metros de altura, e ele vem, essa água do Monte Hermon vem descendo, entra naqueles lagos, naqueles rios, entra no Mar da Galileia, desce para o Jordão e vai desembocar 400 metros abaixo do nível do mar.
Então, de quase 3.000 metros, chega a 400 metros abaixo do nível. É interessante isso. Agora, lá no norte do Mar da Galileia, que é já indo para o lado do Monte Hermon, de onde ele começa, o clima é bem saudável, né? No Novo Testamento, em volta do Mar da Galileia, tinha mais ou menos umas 45 cidades. E muitas delas são citadas na Bíblia, né? O seu formato, o Mar da Galileia tem um formato oval, né? E nesse mar tem 22 espécies de peixes: carpas, sardinha, peixe-gato, peixe-galo. Na verdade, o peixe-gato é o bagre que a gente conhece, né? É o bagre, por causa tem outros tipos de peixe. Esse peixe de São Pedro, que é chamado esse de Chromis simonis, né? E eu creio que esse peixe deve ser a tilápia que a gente conhece, porque eu comi esse peixe lá. Vamos comer o peixe de São Pedro, né? Que é o que ele pescava. Então a gente fez uma refeição no Mar da Galileia. Águas doces, né? Ele chamou esse famoso lago de Israel, George Adam Smith, ele falou assim: águas doces, cheias de peixes, uma superfície de cintilante azul, o lago da Galileia é ao mesmo tempo comida, bebida e ar, um descanso para os olhos, um suavizante do calor e um refúgio do ruído das multidões. E tem também o Mar Vermelho, né? Embora esse mar não pertença à Terra Prometida, mas ele está estritamente ligado à história do povo de Israel. Por quê? Porque foi nesse lugar que eles atravessaram de pé seco o Mar Vermelho. Esse mar separa os territórios do Egito do território saudita, né, da Arábia Saudita. E na parte setentrional divide-se em 2 braços, ele faz uma forquilha, né, na Península do Sinai. Então esse braço ocidental é conhecido como Golfo de Suez e o oriental como Golfo de Aqaba, com quase 2.000 quilômetros de comprimento entre o Estreito de Bab el-Mandeb e Suez, no Egito, e cerca de 300 quilômetros de largura, somando uma área de 450.000 quilômetros quadrados. O Mar Vermelho banha o Sudão, o Egito, a Eritreia, ao oeste a Arábia Saudita, o Iêmen e ao leste uma pequena faixa do Golfo de Aqaba banha também Israel e a Jordânia. No Mar Vermelho encontramos o Estreito de Bab el-Mandeb, que liga o extremo sul do mar ao Oceano Índico. Essa passagem que faz do Mar Vermelho uma rota entre a Europa e a Ásia é mantida aberta por meio de explosões, drenagens, para poder sempre passar as embarcações. 7, 8 e 9. Não tem nem errado. E o Mar Adriático, né, em Atos 27, nós encontramos o apóstolo Paulo já prisioneiro de Roma, sendo transferido à capital do Império. Foi uma viagem turbulenta. No versículo 9 a 26, somos inteirados da dificuldade enfrentada pelo navio adramitino, né, de Adramítio, porto da Ásia Menor, próximo a Troade. No versículo 27, o mar se encontrava revolto, e quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático.
Então o mar Adriático tomou o seu nome emprestado da antiga cidade romana de Adria, localizada na região italiana de Vêneto. No Novo Testamento, a sua denominação era aplicada indistintamente a todo o mar aberto entre a Grécia e a Cilícia, né? Então chamava tudo de mar Adriático, ficava mais perto, né? Tem o mar Cáspio também, que era chamado devido ao antigo dos habitantes da região, que é os Cáspis. Ocupa extremo nordeste do mundo bíblico, possui uma rica bacia petrolífera, uma estratégica via de comunicação entre os países que o cercam e uma abundante fauna ictiológica, aumentando consideravelmente sua importância econômica. Situado entre a Ásia e a Europa, o Mar Cáspio ele é limitado ao norte pela Rússia, ao sul pelos montes iranianos de Elbrus, ao leste encontramos o Cazaquistão e ao oeste a vertente oriental da Cordilheira do Cáucaso, ocupando uma superfície de 371 mil quilômetros quadrados, estende-se no sentido norte-sul por 1.220 quilômetros e de leste para oeste apresenta uma largura média de 320 quilômetros. Aí ele dá a longitudinal também do meio dele, ele tem uma falha tectônica, né, que é quando os continentes eles ficam se encostando no outro, então é essa placa tectônica que chama, que é exatamente onde provoca os terremotos, e nós estamos nessa área, né? O Japão faz parte dessa área, onde as placas elas trabalham entre elas, e elas uma empurrando a outra. Ela vai empurrando, quando uma faz assim, aí dá um terremoto, um maremoto, e aí após acontecem as tragédias. Foi em 2011, nós vimos o que aconteceu aqui no Japão, quando aconteceu isso aí. Tem o Mar Negro também. O Mar Negro, o ponto Euxino, como era conhecido, ela foi palco da aventura da mitológica nau Argo. Nessa viagem, Jasão e os argonautas empenharam-se até a exaustão em busca do Velo de Ouro, importante canal de comunicação entre a Europa Oriental e o Mediterrâneo. O Mar Negro ele estende-se em forma ovalada de 461 mil quilômetros quadrados, sua largura chega a 1.200 quilômetros. Então ele está numa zona de 70 a 100 metros de profundidade. Então aqui tem todos os dados técnicos do mar. Agora, qual a importância dele? As cidades à sua volta. Odessa, na Ucrânia, Istambul, que é a antiga Constantinopla, na Turquia, que desempenhou um importante papel na história do cristianismo. Embora não seja citado nas Escrituras, o Mar Negro aparece em todos os mapas bíblicos devido à sua proximidade com as terras que serviram de cenário para a história bíblica, né? Tem o Golfo Pérsico, e alguns estudiosos defendem a ideia de que a cidade de Ur, cujas ruínas estão a 240 quilômetros da praia setentrionais do Golfo, estava localizada nas costas deste Golfo. E então ele é localizado ao leste da Península Arábica, né? O Golfo Pérsico compõe a fronteira ocidental da Pérsia, onde se encontra com os vales dos rios Tigre e Eufrates. Lembra-se que na confluência desses rios é que era o Jardim do Éden, né? Então é ali que... Por isso que essa região, amados, é uma região tão conturbada, que foi ali que Deus criou o homem, mas foi ali que Satanás trouxe o pecado e a desobediência do homem, permitiu que o pecado entrasse na terra e contaminasse todo o ser humano e amaldiçoasse a terra. E Deus disse, né, por causa disso,
a maldita é a terra, cresçam espinhos e abrolhos. Não existia pragas na terra antes do pecado. Não existia necessidade de agrotóxicos, de venenos para matar as pragas, porque não tinha praga. Então a saúde do povo era melhor. Inclusive no milênio, a Bíblia diz que vai ser assim, né? As plantações, muitas fábricas hoje que fazem armamentos bélicos, elas serão transformadas em fábricas de equipamentos agrícolas. E tanta paz que vai ter, não vai ter guerra. Então tudo isso vai ser usado para fazer equipamentos, tratores, retroescavadeiras e tudo mais, né, no milênio. 7:10. C. 11. B. 12. D. E 13. C. Os rios da Terra Santa, agora, mais uma vez, começam os rios, né? O que é um rio? O dicionário Aurélio, ele define o rio como um curso de água natural de extensão mais ou menos considerável, que se desloca de um nível mais alto para outro mais baixo, aumentando progressivamente o seu volume até desaguar no mar. Você já viu esse ditado? Todo rio deságua no mar, né? Aí você fala, mas tem rio que deságua em outro rio. Aí é afluente, né? Um fluente. Tem rios que vêm, entram no mesmo rio, mas todos eles vão para o mar. A bacia do Mediterrâneo. A bacia do Mediterrâneo tem os rios Belos, Quizon, Caná, Gaás, Serec, Besor, compõe a bacia do Mediterrâneo. Os irmãos viram que é daquele, olhando de lá de vocês para cá, é daquele lado esquerdo, aqueles rios, né, do Jordão, para o lado esquerdo do Jordão, que é onde chegava no mar, que ligava ao mar Mediterrâneo. Do lado de cá era o Jordão para a Jordânia, né? O rio Belos, ele corre ao sudoeste do território asserita. O rio Belos caminha em direção ao Mediterrâneo e nas Sagradas Escrituras ele aparece com o nome de Sior Libnati, que, conforme lemos em Josué 19:26, Alamileque, Amade e Misal, e tocava o Carmelo para o ocidente, e o Sior Libnati, e as águas do Belos são despejadas da banda do Acre, na proximidade da cidade de Acco. Durante 2/3 do ano, o rio permanece seco. Isso é aqueles rios que são temporais, e de vez em quando ele desaparece. Israel até hoje é assim, de vez em quando aparece aquele deserto e você vindo água de você não sabe nem de onde está vindo. Esses rios que em certa época do ano eles voltam, mas depois 2/3 eles ficam, 1/3 só do tempo que eles são rios, depois eles desaparecem. E não é pouca água não. Tem até um vídeo que acho que foi a Lede que mandou, né, Lede? Sobre um rio que, inclusive, a moça estava falando aqui, é perigoso, porque tem gente que fica andando no leito do rio, que está tudo seco, é tudo deserto. Mas quando a água vem vindo, se a pessoa não tomar cuidado, e ela deixar a água chegar perto e envolver ela, o rio leva ela embora e morre gente todo ano, por causa disso. Porque é muita água que começa a descer, começa a aumentar o volume. Tem o rio Quizon, que é o maior rio da bacia mediterrânea, e segundo a importância de Israel. Em árabe eles chamam de Nahr Markut. Nascendo em Esdraelon, recebe inúmeras vertentes e o seu curso nas imediações do Tabor e do pequeno Hermon. Ele é bem caudaloso
nas proximidades de Quizon, ficava a cidade de Timnate, de onde morava Dalila, a meretriz filisteia, que induziu Sansão à desgraça. O rio deságua no Mediterrâneo, entre Jope e Ascalon, ao contrário de Belos. O Quizon é perene, suas águas não secam, nem mesmo no verão. Tem o rio Caná, ele é citado apenas no Antigo Testamento. Ele fazia a fronteira natural entre as tribos de Efraim e Manassés, nasce nas imediações de Siquém, atravessa a planície de Saron, suas águas também são despejadas no Mediterrâneo. O seu nome decorre do fato de ele correr nas proximidades da cidade de Caná de Efraim. Na antiguidade havia abundância de juncos em suas margens. O rio Caná é também um uadi, possui águas apenas nos meses chuvosos. Então esses rios que são temporários chamam-se uadis, isso é, eles secam em certas partes do ano. O rio Gaás, que é Josué, general de Israel e sucessor de Moisés, foi sepultado no Monte Gaás, cujas proximidades corre um rio, também chamado Gaás. A semelhança de outros uadis, possui água em determinado período do ano, e essa água banha a planície de Saron, desemboca no Mediterrâneo, nas imediações de Jope. Então, Gaás em hebraico significa terremoto. E o rio Sorek despeja suas águas no grande mar, isso é, mar Mediterrâneo, entre Jope e Ascalon, né? É o norte do antigo território filisteu. A nascente dele fica nas montanhas de Judá, a sudoeste de Jerusalém, e no vale por onde corre esse rio morava a noiva de Sansão. Em hebraico, Sorek quer dizer vinha escolhida, em função dos vinhedos existentes nas margens desse rio. E o rio Bessor não é propriamente um rio, mas um ribeiro, situado nas imediações de Ziklag, no sul de Judá. 7,14, 7,15, 7,16, C. Rios da terra, a continuação, agora a bacia do rio Jordão. Essa bacia é formada pelos seguintes rios: Rio Jordão, Querite, Cedron, Yarmuk, Jaboque e Arnon. Alguns desses afluentes são bastante pequenos, quase inexpressivos. Esse rio Jordão, ele tem 3 fontes. Tem a fonte Banias, a Dan e a Hasbane, que não nascem em território israelense, mas começam a correr a partir do Monte Hermon. Viram aquele monte que aparece naquele estudo? Lá em cima, de lá ele começa a descer. E ele, como é muito alto, você lembra que ele vai chegar até 400 metros abaixo do nível? Então ele vem com fúria, vem com força, né? Chega no Mar da Galileia e dá uma acalmada, mas quando vem uma tempestade, alguma coisa, o mar fica bem agitado, porque tem correnteza de águas ali. Apesar da importância histórica, o Jordão é um rio pequeno. Ele tem 252 quilômetros de extensão, levando em conta seus inúmeros meandros. Então, como que esse homem descreve o Rio Jordão? Primeiro, ele tem 3 trechos, né? Para um estudo detalhado, ele fala sobre o primeiro trecho, que é a região das nascentes. Depois ele vai entrando, né? E depois o segundo trecho é chamado Jordão Superior, porque ele compreende entre os lagos Merom e o Mar da Galileia, mais ou menos 20 quilômetros. Depois tem o terceiro trecho, que é a maior distância, que ele vai chegar até o Mar Morto. Então aí tem 117 quilômetros, né? Ele sofre um declive de 200 metros e desce precipitadamente. Então as águas têm uma velocidade muito grande.
tem cascatas, tem alagamentos. Na época da cheia, né, isso fica alagado. Quando Josué teve que atravessar com o povo o Rio Jordão, era a época de cheia. Então, quando ele mandou que o rio se dividisse, eu fico imaginando como a água que vem de cima não para, né? E a água que continua secou. Então, no Mar Vermelho ficou dois muros, né? Mas no Rio Jordão ficou um lado só preso. Você imagina um milagre, né? Então, havia no tempo bíblico grandes florestas na margem do Jordão. Hoje, porém, ela está sem floresta, está desnuda, está praticamente morta. As palmeiras, tamareiras, tamargueiras são apenas um pálido reflexo da exuberância de outrora. E como que era o Rio Jordão vista na Sagrada Escritura? Olha aqui, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro. Mas, irmãos, uma coisa muito importante é você entender. Quando você está com a bênção de Deus, não importa o lugar que você vá, a bênção vai com você. Agora, quando você não tem a bênção de Deus, lembra-se, Deus não mandou Abraão levar Ló. Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Abraão levou Ló, só trouxe problema para ele. Inclusive, depois que se separaram, Abraão ainda teve que guerrear com 5 reis, trazer a família de Ló de volta, que tinham sido levados cativos. Então, o que significa isso? A chamada de Deus. Quando alguém quer entrar no vácuo, ele vai chegar uma hora que não vai dar certo. Por que Abraão quis se separar de Ló? Os pastores de Abraão e de Ló começaram a se desentender por disputa de pasto e de água para os rebanhos dos dois. Então eles começaram a se desentender. Então Abraão disse: não é bom que a gente é parente e ficar assim brigando. Então vamos nos separar. Então já foi um problema que Abraão teve pelo fato de que ele trouxe o seu sobrinho quando ele não deveria trazer, porque Deus tinha dito a ele que deveria ir só. Deus chamou Abraão. Então, havia nos tempos bíblicos grandes florestas, essas aí que acabaram hoje não tem mais. O Jordão também, amados, não é um rio atraente, não, é um rio sujo. Lembra que aquele general assírio, ele não quis mergulhar quando Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no rio para curar a lepra? Ele falou assim: não, tem tanto rio melhor lá na Damasco, eu vou mergulhar nesse rio sujo aqui. É um rio, ele carrega muitas coisas nele, né? Não é sujo de esgoto, é sujo de trazer muitas coisas que vêm nas margens, né? O rio Querite. Rio Querite, perseguido pela indecente e diabólica Jezabel, o profeta Elias recebeu do Senhor a seguinte ordem: vai-te daqui, vira-te para o Oriente, esconde ao ribeiro de Querite, está diante de Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E foi, pois, e fez conforme as palavras do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, Querite não é também propriamente um rio,
é mais um dos numerosos uades. Tanto é que chegou uma hora que o rio secou, né? Aí, e o rio Cedron. Rio Cedron, o Monte das Oliveiras, é separado do Moriá pelo rio Cedron, cuja designação significa escuro em hebraico. Nascendo a 2,5 km de Jerusalém, corre para o sudoeste e em seu curso o rio acompanha o muro da cidade santa, vagueia durante 40 quilômetros antes de despejar suas águas no Mar Morto. Pelo Cedron passou o rei Davi, quando fugia do seu demagogo e ambicioso filho. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro do Cedron, seguindo o caminho do deserto. O rio Yarmuk, constituído-se o maior do afluente oriental do Jordão, é formado por 3 braços. Quando da conquista de Canaã, serviu de fronteira entre a tribo de Manassés e a região de Bazã, e após deslizar pelos montes, o rio penetra o Jordão a 200 metros abaixo do nível do mar. Ele não é mencionado na Bíblia, né? Os gregos conheciam esse rio como Hieromax e atualmente é chamado de Sheriat el-Manjur. O rio Jaboque nasce ao sul da montanha de Gileade. Tributário oriental do Jordão, o rio corre em 3 distintas direções, leste, norte e noroeste, antes de desembocar no Jordão. Tem o rio Arnon. Em 1868, o missionário alemão F.A. Klein encontrou em Dibon, nas mediações do rio Arnon, a famosa pedra moabita que trazia uma inscrição em hebraico e em fenício. A escritura bilingue confirmaria, para espanto de muitos incrédulos, a historicidade do trecho bíblico de 2 Reis 3, 14 e 27, e essa descoberta arqueológica de Klein mostra quão importante é o rio Arnon, que significa rápido e tumultuoso para a história da Terra Santa. Ele nasce no monte de Moabe, desemboca no Mar Morto e durante séculos serviu de fronteira natural entre os moabitas e os amorreus. Mais tarde, com a conquista de Canaã, passou a separar os israelitas dos moabitas. Isaías e Jeremias falaram do Arnon em seus escritos. E atualmente o Arnon é conhecido como o Wadi el-Modjili. Nas épocas de chuva, o rio é volumoso. Entretanto, depois da primavera, ele começa também a secar. Lago Meron, ele provém do latim Meron, que significa lacus e significa reservatório de água. Então, o termo latino, contudo, é oriundo desse vocábulo, lacus, fosso ou poço. Geograficamente, os lagos são constituídos de grandes massas de água, concentradas em depressões topográficas, cercadas por terra por todos os lados. Encontramos com mais frequência nas zonas de latitudes elevadas, né? Então, os lagos, até nas montanhas em cima se encontra lagos, que são acúmulos de águas em depressões, né? Como se fosse um poço. Então, os lagos geralmente eles são alimentados por riachos ou rios, e o escoamento de suas águas é feito por meio de um ou mais emissários. Então, nós encontramos apenas um lago na Terra Santa, é o Lago Meron. É lógico que tem o Lago da Galileia, que a gente chama de Mar da Galileia, né? Mas esse lago aqui, ele é tido como, no entanto, por causa da sua avantajada dimensão, né, o Mar da Galileia, ele também é chamado de mar. O Lago de Meron é conhecido também como Águas de Meron, conforme registra o livro de Josué. E formado pelas águas do Jordão, o Lago do Meron tem 10 km de comprimento por 6 de largura e situa-se 2 metros acima do Mediterrâneo. Sua profundidade varia entre 3 a 4 metros e hoje o lago não possui a sua antiga forma por ter sido adaptado pela engenharia israelense às necessidades do país. Lembra que o Israel, por ter pouca água e pouca chuva,
anual ele tem que, de alguma forma, transportar essa água bombeando para as irrigações. E aí o lago então perde a sua dimensão. 7, 17, 18 e 19, 20, 21, 22. Quase, né? Bom, nesse último texto aqui, nós vamos falar sobre o clima da Terra Santa. Então, o que diz o estudioso? O clima é moderadamente definido como a síntese do tempo ou o ambiente atmosférico constituído pela série de estados da atmosfera acima de um lugar em sua sucessão habitual. Bom, o que é isso? O clima está de tal forma ligado ao mundo biológico do planeta. Então, como que é o clima da Terra Santa? Israel se localiza na faixa subtropical, o que explica a variedade do seu clima. Genericamente, contudo, apenas 2 estações se sobressaem na Terra Santa, a chuvosa e a seca. Ambas são acompanhadas, respectivamente, de muito frio e muito calor. O clima das montanhas da Terra Santa. Israel é um país montanhoso. Hebrom é o ponto mais elevado do território israelita, com mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Jerusalém encontra-se a 800 metros de altura, em relação ao mesmo mar. Então, nas montanhas, o clima é fresco, bastante ventilado. No verão, o quadro altera-se um pouco em consequência das correntes de ar quente vindas do sul e do ocidente. A cidade santa, durante o inverno, a temperatura chega a 6 graus negativos, com nevadas e geadas frequentes. No verão, os termômetros oscilam de 14 a 29 graus. Então, o clima do litoral da Terra Santa. Ao ocidente do mar Mediterrâneo, Israel conta com o refrigério das brisas constantes, principalmente nas noites. Durante o inverno, a temperatura baixa para menos de 14 graus em Gaza e Jaffa. No pico do verão, elas chegam a 34 graus. Em algumas localidades situadas mais ao norte, o inverno chega a ser insuportável. E o clima do deserto da Terra Santa? As temperaturas oscilam no verão entre 43 a 47 graus Celsius e chega até 50 graus Celsius. Que é como disse, né? Como se fosse a temperatura do Ceará, no Negev, né? Nessa classificação, inclui-se também o Vale do Jordão. Os ventos da Terra Santa, as correntes de vento que varrem o Oriente Médio encarregam-se da formação do clima da Terra Santa. Elas são úmidas, são provenientes do mar Mediterrâneo, as frias dos montes do norte e as quentes das regiões desérticas. Os hebreus classificam os ventos da seguinte forma: Safon, que é portador de geadas; Quadim, propício à vegetação; e a oeste encarrega-se das chuvas. O Darom, mensageiro do calor. Há também uma corrente de ar proveniente da Arábia, cognominada Sirô, tão quente que chega a queimar a lavoura. As estações, nós vemos que o profeta Isaías diz: serão deixados junto às aves dos montes e os animais da terra, sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Então, na verdade, o inverno começava em outubro, se estendia até o mês de março, época em que os montes se cobriam de neve. O verão tinha o seu início em abril e prosseguia até setembro. Interessante que é parecido com o clima do Japão, né? No Japão também nós temos isso, né? Os agricultores aproveitavam bem essa estação para colher e preparar a terra. Chuvas, ao contrário do Egito,
as chuvas de Israel são abundantes. As primeiras chuvas começam em outubro e se traduzem em fortes aguaceiros, principalmente no litoral. Nas montanhas, as precipitações são fracas e finas. No deserto de Israel, são raríssimas as chuvas. Alguns estudiosos, porém, acreditam que no tempo de Herodes, o Grande, as chuvas não eram tão escassas na região desértica, visto que ele construiu uma fortaleza emassada, com grandes cisternas, para captar a água proveniente das chuvas. A média das precipitações pluviais em Israel, como um todo, são de 1.090 mililitros por ano. Né? E o orvalho continua a cair na Terra Santa. Quem pode esquecer o orvalho de Hermon, né, do Salmo, né? 22, 23, 24, D e 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Muito bem. Vamos agora dar uma pausa. Daqui a pouco, eu acho que iniciamos já a segunda.